Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Senhor, ajuda-nos nesse momento. Agradecemos a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. E rogamos, Senhor, que a Tua paz e a Tua bênção envolvam todos nós aqui presentes na reunião e também todos os nossos familiares e qualquer um de nós que esteja adoecido, que possa, Senhor, que possa cada um de nós estarmos sempre assistidos na Tua paz, na Tua bênção, na Tua divina misericórdia. Também, Senhor, te pedimos pelo nosso planeta, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, Senhor, que os governantes atuais, que eles possam olhar um pouquinho mais, com mais carinho, para o pessoal mais pobre, porque o pessoal mais pobre do nosso país é muito sacrificado. Por último, Senhor, pelo nosso planeta, que a Tua bênção e a Tua paz possam envolver o nosso planeta, a fim de que sejam diminuídos todos os problemas que estão acontecendo nele. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho da noite, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam em nossos corações, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Vamos lá. Aqui nós vamos iniciar com o texto Jesus em casa de Zaqueu. Com certeza, todos nós aqui já temos alguma ideia dessa visita. Então vamos lá. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia, devido à multidão, por ser ele de estatura baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te depressa em descer, porquanto preciso que me hospede hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Veja-se introdução, artigo publicado. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e, se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. Olha que coisa interessante, pessoal. Isso aqui é muito interessante. Porque olha só, o que dá a entender o texto? O texto dá a entender que uma pessoa de má vida pode muito bem, a qualquer momento, ele se redimir. Basta que encontre Jesus. E a partir daí se arrependa. E como Zaqueu aqui, nós percebemos que ele distribuiu, né? Ele disse a Jesus que ele retribuiria todo o mal que ele tinha feito a qualquer pessoa. Ou seja, quando Jesus entrou na casa dele, nós percebemos a mudança radical que aconteceu com Zaqueu. Isso deve acontecer conosco também, porque no momento em que Jesus entra na nossa casa, o que significa entrar na nossa casa? Entrar no nosso coração, no nosso espírito. E aí, quando Jesus estiver observar que a gente está preparado, porque olha só, o Zaqueu estava preparado para receber a visita de Jesus em seu coração. E a partir daí, essa visita fez com que
ele pudesse seguir o seu caminho, agora com a vida totalmente mudada. Ou seja, foi a reconciliação com o bem. Ou seja, foi também aquilo que Paulo de Tarso recebeu na estrada de Damasco, que foi a visita de Jesus. E Paulo era perseguidor dos cristãos. Então, observe bem, senhor. Quando o discípulo está pronto, né, que diz aí o Evangelho, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, para a partir daí fazer com que ele Boa possa. noite. Boa noite, Lucas, boa noite. A fim de que a partir daí ele possa mudar de vida. Então, meus amigos, assim acontece conosco. Essa presença de Jesus para nós aqui pode representar aqui, cá para nós, pode representar a nossa entrada no Espiritismo. Porque no momento que a gente entra no Espiritismo, a gente começa a conhecer Jesus de uma outra forma, diferentemente das outras religiões, né? Porque Jesus é o nosso modelo e o nosso guia, segundo Allan Kardec, na questão 625. Algum comentário? Esse texto ele demonstra mais uma vez, né, a grandiosidade do Mestre Jesus, porque ele não se importava com o que os outros pensavam, ele estava sempre próximo de quem precisava dele, ele sabia, era prostituta, era um rico, era qualquer pessoa que muitos consideravam como pessoas indignas da presença dele, ele não se importava, ele estava lá, ele dava atenção, ele dava amor. E a questão muito parecida realmente com a de Paulo, a de Zaqueu. E aí muitas vezes a gente vê ricos que estão aí esbanjando dinheiro, mas de repente essas pessoas podem mudar, né? E usar esse dinheiro que elas têm, não em prol só dela, dos seus familiares, mas em prol dos outros. Porque eu sempre digo, acho que já falei aqui várias vezes, eu não gostaria de ter a prova da riqueza, porque é muito difícil, né? Você ser rico e não fazer tantas coisas erradas. Eu prefiro a prova da pobreza, mas o bom é que ele mudou, né? A partir de então, ele vai ter outro comportamento, porque não é o fato de você ser rico que você não é digno disso ou daquilo. Você pode fazer o bem, né? Com muito dinheiro, fazer o bem para muita gente. Era isso. Muito bem, Marlene. Mais alguém? Ok, então, olha só. O que Marlene acabou de dizer é que todos nós temos oportunidades iguais. Todos nós temos oportunidades iguais. Por exemplo, quando eu entrei no Espiritismo, eu era completamente descrente. Eu era um camarada revoltado. Por que eu era pobre e fulano era rico? Por que eu era pequeno e fulano era grande? Por que fulano era bonito e outros não eram? Por que uns nascem aleijados, outros nascem direito? Que Deus é esse que eu não entendo? Era totalmente revoltado. Mas uma porta se abriu e eu, né, impulsionado, empurrado por alguém, a minha mãe, empurrado pela minha mãe, que era católica, aliás, é católica até hoje, me empurrou para o Espiritismo e de lá para cá eu estou aqui até hoje. Ou seja, a minha porta de Damasco, assim como cada um de vocês aqui tem a história de como vocês entraram no Espiritismo. Deve ser, cada um deve ter uma história muito interessante para contar com relação à entrada de vocês na doutrina. E, logicamente, são entradas, né? São momentos marcantes que de lá para cá a gente observa que a gente teve pelo menos muito conhecimento a respeito daquilo que a gente não tinha conhecimento antes. Uma porção de perguntas
que a gente não tinha resposta, nós encontramos na doutrina. Aliás, a gente já passou aqui por esse livro pela frase que diz o seguinte: o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica de modo fácil, com facilidade. Então, meus amigos, esta foi uma das frases que me deixou empolgado quando eu entrei na doutrina. E eu digo, será que isso aqui é verdade mesmo? E aí, com o tempo, eu fui percebendo que era realmente verdade. Tudo se explica com facilidade nesta doutrina. Por que eu sou grande e Igor é pequeno? Por que Lucas é rico e Marlene é pobre? Por que Marlene é loura e Orlene é negra? E por aí vai. Tudo isso é explicado na nossa doutrina, coisa que antes disso a gente não tinha a menor ideia. Então, vamos continuar. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Nossa! Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isso aqui é interessante. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Tá, muito bem. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Opa, olha aqui, pessoal. Então vamos parar bem aqui só para a gente analisar esse pedacinho. O que aconteceu aqui? O rico morreu e o pobre também. Lá no inferno, o rico olha para cima e vê Lázaro num local maravilhoso, uma espécie de céu. Tá? Ele olha e pai Abraão, que era aí representa o Deus, né? Deus verdadeiro, está lá e ele pede para o pai Abraão que Lázaro, depois de morto, opa, olha só, o rico estava morto e mesmo morto ele estava falando. Olha que coisa interessante. E ele pede para que Lázaro, morto também, venha de lá e molhe a ponta do dedo em água para refrescar a sua língua por conta do sofrimento. Tá. Esse pedacinho nos informa que Jesus, a parábola quem contou foi Jesus, que Jesus está nos informando que depois de mortos nós continuamos vivos, só que dependendo daquilo que nós fizermos aqui no planeta Terra, nós iremos para um lugar bom ou iremos para um lugar ruim. Começa daí. Outra coisa interessante é que outras religiões não admitem a sobrevivência do espírito. E Jesus aqui, textualmente, está nos informando que os dois, após a morte, continuaram vivendo. Isso é muito interessante. E além de mortos, falando. Tá? O rico estava morto, mas estava conversando, dialogando com o pai Abraão, mostrando Jesus que o morto pode se comunicar.
Que coisa mais linda. O que vocês acham desse pedacinho, pessoal? Alguém tem alguma coisa para dizer? Deve ter muitas. O interessante é a resignação de Lázaro deu para ele uma situação melhor, né? Porque o outro tinha tudo, era rico, tinha tudo, e o Lázaro não tinha nada. Mas até esse não ter nada, só vai valer a pena se você tiver resignação, se você confiar em Deus, se você tiver consciência de que nada é por acaso, de que você está ali porque se você está colhendo o que você plantou, e etc, etc. Né? Agora, eu ainda nunca tinha tido essa ideia bem aí, que essa passagem, ela diz claramente, né, essa questão que você tocou aí da reencarnação, de que a gente continua vivo. Esse entendimento agora eu tive agora com a tua explicação aí, porque eu nunca tinha pensado nessa questão. Agora eu entendi melhor. Foi bom entender isso aí. Muito bem, Marlene. Mais alguém? Na Bíblia tem muitas passagens, né, Rubinho, que fala disso. Sempre lê com atenção que é interessante. Muito interessante mesmo. É verdade. Olha, na Bíblia tem muitas passagens que demonstram a sobrevivência da alma e do espírito. Só que os elementos de outras religiões ou não percebem ou fazem que não veem. Eu acho, Rubinho, que tem gente que não vê. Não, não vê não. Vê, mas não quer ver. Certo, exato. Ele olha e faz que finge que não viu ou finge que não vê. Porque não é conveniente para ele. Entendeu? Não é conveniente. Se for pastor ou se for padre, não é conveniente para minha religião. Minha religião não ensina isso. Então eu não vou tocar no assunto. Eu posso até ver. E para os que o povo, né, a plateia, eles não vê, podem não ver e nem questionam se isso é verdade ou não. Se não vê, bom, tá. E não leem. Se não leem, se eles não veem e não leem, não podem perceber a coisa assim. Além do mais, tem um problema da interpretação que Marlene acabou de dizer que não sabia dessa interpretação a respeito da coisa. Pois é. Por isso, a doutrina espírita é maravilhosa, porque a gente vê esses detalhes que eles não veem. E eles não veem. E eles ficam negando. E nós não estamos nem aí se eles negarem ou não. O problema, que Jesus nos disse? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto a gente não tiver a verdade, a gente estará preso aos preconceitos, à mentira, etc, etc. Além que Marlene falou também a respeito da prova da riqueza, que realmente a prova da riqueza é muito pior do que a prova da pobreza. Por isso, graças a Deus, é que nós todo mundo aqui, somos pobres. Porque se a gente fosse rico, talvez, né? Porque a gente não sabe. A gente nunca sabe. Por isso é que a gente está nessa situação. Mas graças a Deus, né? A gente não tem essa prova tão complicada que é a prova da riqueza. Mais alguém? Senão a gente continua. Então vamos lá. Aí o rico continua, olha só, falando com Abraão. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Olha o diálogo entre Abraão e o rico. Então Abraão também conversou, dialogou com ele. Diálogo entre mortos. Diálogo entre mortos. De morto para morto. Porque Abraão estava lá também junto com Lázaro. Certo? Estava lá. Espírito. Eu estou falando morto para morto, espírito para espírito. Muito bem. Então, continuando. Então ele está dizendo nesse pedacinho aqui de que a gente
só vai para um lugar que a gente está por conta daquilo que a gente fez na vida, na encarnação. Essa parábola aqui é uma maravilha, meus amigos. Continuando. Ao demais, continua Abraão, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Ou seja, essa diferença, isso é diferença de diferença espiritual, meus amigos. O que ele quer dizer? Que a minha diferença espiritual, que o pobre, a diferença do pobre espiritual do rico, é separável porque eles não conseguem, né, se juntar em termos de afinidade. Porque lá é um nível, aqui é outro nível. Aí continua o rico. Eu então te suplico, pai Abraão, que eu mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunhos destas coisas. Olha, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Peraí, vamos analisar esse pedacinho aqui. Toda vez que eu leio essa passagem, eu fico empolgado com a passagem. Porque olha só o que o rico está pedindo para Abraão, que Lázaro vá até a casa do pai dele, avisar para os irmãos não continuarem no comportamento que eles estão, a fim de que eles, quando morrerem, não ir para o mesmo lugar que ele, que é um local de sofrimento. Mas peraí, como é que Lázaro, olha só, olha que coisa mais linda, como é que Lázaro morto vai para a casa dos pais dele avisar os irmãos dele? Como? Se o pai e os irmãos estão, se os irmãos estão encarnados. Imagina só através de uma coisa, meus amigos. Uma coisa está evidente, e essa coisa só poderia ser a comunicação entre mortos e vivos, que é a mediunidade. Ponto final. Agora, outra coisa. Quem está falando aqui, quem está contando a parábola é Jesus, eu repito. E Jesus está dizendo que Lázaro poderia ir na casa do irmão do rico, dos irmãos do rico, a avisá-los. Mas os irmãos do rico estavam vivos, como diz Lázaro, como diz o rico bem aqui no texto. Estavam vivos. E Lázaro morto. Como é que Lázaro ia avisar os vivos? A única explicação seria através da mediunidade. Porque não tem outra solução. E além disso, Jesus está dizendo aqui também que pode haver comunicação entre vivos e mortos. Porque esse pedacinho aqui é um ensinamento grandioso. Só esse pedacinho. E aí, as igrejas outras não admitem a comunicação entre vivos e mortos. Mas Jesus, textualmente nessa parábola, está nos dizendo que pode sim haver comunicação entre mortos e vivos. Que só não vê quem não quer. Está extremamente exposto isso aqui, esse ensinamento. Só não vê quem não quer. E quem nos mostra isso aqui é o conhecimento que a gente tem da doutrina. Senão a gente não via. Não via. É por isso que as outras religiões não veem, porque não tem o ensinamento da doutrina. Ou porque não querem ver mesmo. Comentários? É interessante ouvir essa passagem aí, viu, cara? Muito interessante. É uma passagem maravilhosa. Ou seja, aqui, nesta parábola, nós estamos tendo a prova, 2 provas cabais. Aliás, 3. Primeiro, de que quando a gente morre, a gente vai para um local de acordo com o nosso comportamento aqui. Ou para o céu,
ou para o inferno. Aqui céu e inferno está querendo dizer que ou no local bom ou no local ruim. Segundo, que os mortos continuam vivos após a morte. Terceiro, que os mortos podem sim se comunicar com os vivos. E, logicamente, através da mediunidade. Que lindo isso aqui. Isso aqui é maravilhoso, meus amigos. Olha o conhecimento da doutrina aqui infiltrada nas parábolas de Jesus. Parábola de Jesus. E Jesus é que está contando. O que é mais maravilhoso ainda é que não é qualquer um, não. É o maior mestre de todos os mestres. É o mestre dos mestres, que é Jesus. Está nos dizendo isso aqui. Então a gente não pode ter dúvida nenhuma. Até porque a gente sabe que Jesus era perfeito. Se era perfeito, tudo que ele dizia era a verdade pura. A verdade pura. Oh, Jesus maravilhoso, meus amigos. Jesus maravilhoso. Continuando a leitura, então. Abraão lhe retrucou: eles que têm Moisés e os profetas, que os escutam. Só esse pedacinho aqui que eu não comentei. O que Abraão está dizendo para ele é que possivelmente eles nem acreditariam na comunicação de Lázaro com eles. Mas eles tinham todos os ensinamentos de Moisés e desculpem, e os ensinamentos dos profetas, que eles, se virassem ou tomassem conhecimento dos ensinamentos dos profetas e de Moisés. Continuando. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Olha, essa aqui eu vou até marcar. Cadê? Começa daqui. Aqui. Não. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão, se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, também não acreditarão ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Opa, olha só. O rico está querendo, está repetindo. Hoje o que a gente chama. Diga, meu irmão. Diga. Hoje o que a gente chama, por exemplo, de sessão mediúnica, né? As comunicações que a gente recebe ali fechado. Isso já existia muito antigamente, né? Perfeitamente. Porque desde esse tempo lá, isso Perfeitamente. Desde a só não época. era reconhecido como doutrina Fenômenos espíritas. como se diz, a prática, né? Isso. Então, olha só. O rico está insistindo para que ele mande Moisés lá. E o que o Moisés? Lázaro na casa dele. E o que o Abraão está dizendo? Meu filho, se eles não acreditam nem nos profetas, não acreditam nem em Moisés, como é que eles vão acreditar na comunicação dos espíritos? Comunicação dos espíritos. Jesus está confirmando aqui, nesse restinho, nesse final da parábola. Ai, que parábola linda, pessoal. No final da parábola, de que os mortos podem se comunicar com os vivos. Repito, quem está falando isso é Jesus. Se é Jesus que está falando, se alguma outra religião disser que é o contrário, não aceito. Porque quem está falando é o maior de todos. O maior de todos.
maior de todos. Logo, não me interessa com relação a esse tipo de assunto se as outras igrejas negam. Não interessa. Não interessa. Meus amigos, que coisa mais linda. Mais algum comentário? Só mesmo frisar que realmente a gente passa a ter uma outra visão e agora quando eu estiver lendo novamente eu vou estar sempre tentando ver o que tem por trás, né? Porque essa questão aí Jesus deixou bem clara a questão da comunicação dos mortos, né? Frisou mesmo e a gente lê, presta atenção em outras coisas e não frisa determinadas coisas. No caso, isso aí foi muito bom, eu gostei, é isso mesmo. Jesus frisando que a gente já está sabendo agora. Sim, perfeitamente. Olha só, eu me lembrei, mas a gente está falando, eu me lembrei. Que há algum tempo atrás, eu tinha uma amiga que era de outra religião. E ela teimando que não existia vida após a morte. Eu disse, menino, tu já leste a parábola, essa aqui, a parábola do rico e pobre? Já. Tem certeza? Ela disse, tenho. Já li várias vezes. Aí eu repeti, contei a parábola para ela. E ela, depois que ouviu o que eu comentei, ela fez igual Marlene. Olha, rapaz, eu não tinha prestado atenção para isso. Olha só. Não tinha prestado atenção. Ou seja, a pessoa lê e não vê o que está lendo. Não percebe o que está lendo. Marlene falou a respeito das entrelinhas, por trás da letra. O que Jesus está dizendo com essa parábola é o que tem não pela parábola em si, mas sim o que tem de ensinamento por trás da letra. Essa é a função da parábola. É mostrar o lado espiritual daquilo que está sendo contado. O lado verdadeiro. Que a gente insiste, muitas pessoas insistem em não ver. Ou por comodidade, ou por preguiça de estudar ou de ler. Meus amigos. Adiante. Parábola dos talentos. Outra parábola. E quem contou essa parábola aqui também? Jesus. Então vamos a ela. Pessoal, se a gente pudesse pegar essas parábolas de Jesus, tem livros, dizer aqui para vocês, tem livros que interpretam essas parábolas de Jesus à luz da doutrina. Tem. E a gente pega essas parábolas explicadas pelo livro espírita, a gente fica maravilhado do que a gente vê por trás. Marlene falou, vou repetir o que Marlene falou. Por trás do que está sendo ensinado. Aquilo que é real por trás daquilo, por trás da letra, por trás do texto. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Isso aqui é importante. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera 1 cavou um buraco na terra e ali escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo,
O amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além destes, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e lhe disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dá-se a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-lhe-á mesmo o que parece ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Então vamos lá tentar explicar a parábola. Olha só. Primeiro, esse amo aí representa o Pai, o Pai Celestial, nosso Pai Celestial, Deus. O que Deus faz conosco? Esse homem, esse amo, ele chamou 3 servos. 3 servos. Esses 3 servos representam toda a humanidade. 3 servos representam toda a humanidade. E para toda a humanidade, este amo distribui talentos a todos eles indistintamente. Distribui. E aí, ele dá um tempo, olha só, ele vai em viagem, dá um tempo para que os seus amos pudessem modificar e trabalhar aqueles talentos. Esse tempo, meus amigos, que ele deu para os seus amos, ou seja, pode significar o tempo de vida. Tá? Pode significar o tempo de vida. Significando o tempo de vida, no momento da morte, a gente tem que prestar conta de tudo aquilo que a gente fez no plano material, dos nossos talentos. E o que acontece? Uns multiplicam esses talentos. E a gente percebe que é a maioria que multiplica esses talentos. E a minoria enterra os talentos. Essa minoria são aqueles que não usam os talentos para o bem. Ou enterram, ou seja, o talento dele, ele não distribui, ele não amplia. Ou seja, ele usa o talento que lhe foi dado, quando diz enterrar, é usar para o mal, para a destruição, para a mentira, para o pensamento negativo e etc. Então, o que acontece? Ao prestar conta, se o nosso trigo, lembram da história das religiões? Se o nosso trigo, quando for prestar conta, não prestar, nós vamos para o local de sofrimento igual
a parábola anterior, o rico e Lázaro. Se o nosso trinco for bom, nós iremos para um local de felicidade, em como Lázaro ganhou. Então isso aqui representa apenas o juízo final, entre aspas, para cada um de nós. Ou seja, esse juízo final, entre aspas, aí, vai ser a conta que a gente vai ter que prestar com a nossa consciência por ter trabalhado os talentos para o bem ou para o mal. Mas uma coisa interessante é que todos, indistintamente, têm ou tinham talentos. Só que uns mais, logicamente, e outros menos. Mas todos têm indistintamente. Demonstrando que Deus é Pai maravilhoso, Pai bondoso, que dá talentos ou empresta talentos para cada um de nós e a gente tem que multiplicar esses talentos. Ou seja, se a gente é rico, a gente tem que distribuir, né? Distribuir. A gente tá, quando distribui para os pobres, nós estamos multiplicando esse talento, que é a riqueza. Se a gente tem inteligência, a gente tem que usar a nossa inteligência, que é outro talento, né? Nossa inteligência, para o bem daqueles que estão à nossa volta, e não para o mal. Por quê? Porque nós sabemos que existem muitas pessoas inteligentíssimas que usam e que usaram a inteligência para o mal e, na hora, prestaram a conta com aquilo que plantaram. Aliás, todos nós vamos ter que prestar conta. Então, o que Jesus está mostrando aqui para a gente é que a gente deve ter cuidado com aquilo que a gente planta, porque planta, dependendo daquilo que a gente plantar, nós iremos colher se é bem ou se é o mal. Comentários? Muito bem explicado, velho. Muito bem explicado. Nenhum comentário, não. Eu queria, assim, a gente tem, quando a gente olha, lê essa parábola, a gente tem que pensar na questão da riqueza, dos talentos todos, que a gente veio para multiplicar, que a gente não veio para. Seu Humberto sempre dizia que a gente não veio para enterrar esses talentos, que nós vamos prestar conta desses talentos. Mas uma coisa assim interessante é que o espírita ele tem mais talentos ainda, porque ele tem o conhecimento do mundo espiritual, de tudo que envolve todas essas questões. E na hora lá, nós vamos ser cobrados mais ainda do que os outros, porque temos esse conhecimento e não pomos em prática. Então, tudo lá na hora eu entendo assim, que o que vai pesar é o bem que eu fiz ao próximo, ou com minha riqueza, ou com minha pobreza, ou com meu talento em determinada ação. Mas o que vale é aquela caridade que a gente fala o tempo todo, caridade, caridade, caridade. A caridade em ação, o bem que eu fiz a alguém, quando eu sorri com o emprego que eu gerei, a dignidade que eu gerei, essas coisas boas, esses sentimentos bons. E a questão do espírito, eu sempre tenho essa questão, eu sempre, todas as leituras eu vejo isso, que esse conhecimento ele vai ser cobrado, né? Esse conhecimento que a gente tem, não fazer nada, as coisas vão piorar para a gente. Então, bora pôr em ação aí tudo que a gente sabe. Muito bem, Marlene. Então, Marlene está tudo mostrando. Então, Diga aí. então cuidado aí, como o Marlene que falou, né? Que negócio, se eu ficar rico um dia, né? Foi? Sim, sim. Pois é. Então, independente se a gente um dia ficar rico, seja de coisas materiais ou coisas espirituais, a gente não pode ter medo, a gente tem que botar a coisa para frente. E como já comentaram, né?
Tentar sempre ajudar o irmão da melhor forma possível, seja quem for e como for. Mas o importante é bola para frente e continuar a ajudar. Mais alguém? Orlene? Não, estou só aprendendo hoje. Ok, então vamos lá. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns o instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhes desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam e os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas, de fato, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Olha só. Então, pessoal, esse pedacinho aqui está dizendo para nós que os talentos que Deus nos dá são elementos para nos ajudar a evoluir, a crescer. E a riqueza é uma delas, é um deles. É um desses elementos. Agora, é muito perigosa, porque ela vai incitar aquilo que ele disse aqui um pouquinho acima: o orgulho, o egoísmo e a vida sensual. Porque quando a gente tem dinheiro, a gente começa a pensar num monte de necessidade que às vezes a gente começa a criar. Né? Exemplo, quando eu estava lendo, de vez em quando eu falo isso aqui em reuniões. Eu estava lendo a respeito de uma pessoa muito famosa e rica dos Estados Unidos, que tinha 10 mil pares de sapato. Vocês já imaginaram essa quantidade de sapato? Se a gente só tem 2 pés, não vai dar conta de usar eles nunca. Vai morrer, não vai dar conta de usar todos eles. São o quê? Loucuras que as pessoas ricas têm, umas vontades esquisitas, estranhas, mas aí a gente fica, não dá para nem entender. Às vezes ele tem vontade de não sei para onde, de viajar no submarino, ou de ir para a Lua, e não sei o que, acaba morrendo. Não aconteceu outro dia aí, um pessoal que foi pro submarino e morreram, alguém morreu por conta disso. Ou seja, são inventar, né? Eu invento umas coisas que não tem nenhuma necessidade, só para, às vezes, até piorar a sua situação, tanto material quanto espiritual. É um negócio meio complicado. Nós, seres humanos. Então, ao invés de usar a riqueza para sair da situação, porque é difícil, mas não é impossível. Tanto é que Zaqueu, a gente viu aí, Zaqueu é exemplo disso. Depois que ele percebeu que não tinha muito sentido aquilo, que a presença de Jesus, né? Ele ouvia falar muito de Jesus e queria, né, olhar Jesus de perto.
Ou seja, o próprio Saulo também, que era pessoa de posses, era uma pessoa de influência entre os romanos, resolvem de repente. Buda também não era muito rico e tal, largou tudo para seguir, né? E trazer. Rubinho, Diga, nego. desculpa eu te interromper, porque quando a gente fala dessa questão de riqueza, eu acho que na cabeça das pessoas dá uma dúvida. Por quê? Porque a gente pensa assim, o cara é rico, tem muito dinheiro, vai dar para os pobres. Mas se ele der tudo, ele não vai ter nada, né? E tem muita gente que não sabe mexer com dinheiro. Esse tipo de ajuda com a riqueza, é nesse sentido de dar tudo e ficar sem nada, ou no sentido de gerar serviço, gerar emprego? Como é que é isso aí? Que eu acho assim, que se o cara é rico, ele pode empregar, lógico que ele pode ajudar aqueles que mais precisam, né? Mas ele também pode abrir empresas, gerar mão de obra, gerar trabalho para os outros, né? Eu acredito que é nesse sentido, assim. Muito bem, Lucas, é isso mesmo. Lembra da parábola que Jesus, do homem que procurou Jesus, o moço que era rico, procurou Jesus? E Jesus disse: o que você tem feito? Ele disse: não, eu já faço isso, eu já faço aquilo, já sou um homem bom, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Jesus: muito bem, fizeste bem. Agora vende tudo que tens, vem e segue-me. Ele era rico. O que aconteceu? Ele ficou triste e foi embora. Ficou triste e foi embora, porque ele não queria se despojar da riqueza. Agora, como tu estás falando, ele poderia, né, fazer da mesma forma. Usar esse dinheiro para ajudar um monte de gente. E fazendo isso, ele estava seguindo Jesus. Independente de ele estar perto de Jesus ou não, mas ele estava seguindo Jesus, porque ele estava fazendo algo que é fora da caridade, não a salvação. Isso significa ainda mais, pessoal, que a gente só vai ser salvo, aqui está dizendo salvo, se a gente fizer alguma coisa de bom para os outros. Porque o objetivo da nossa convivência entre si é para que um possa ajudar o outro. Se a gente se ajuda mutuamente, nós estamos fazendo caridade. Independente se a gente está distribuindo dinheiro ou não, mas está ajudando de alguma forma, nós estamos fazendo caridade. E se estamos fazendo caridade, nós estamos nos preparando para a salvação. Pode ser não nessa, mas em noutra ou em outras reencarnações. Certo, Lucas? É isso. Sim, sim. Porque tem muita gente que, se você der dinheiro, não vai querer trabalhar, né? Certo. Lógico. O camarada dá emprego para a pessoa. Isso. Pronto. Resolve sim. Com certeza. Mais alguém? Tá. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Nosso tempo já está terminando e nós vamos ficar por aqui e esperando, logicamente, que a gente possa colocar em prática tudo que nós comentamos aqui hoje, porque fazendo isso que a gente está comentando aqui são coisas do Evangelho de Jesus. Todos aqui nós vimos só ensinamentos de Jesus, e esse ensinamento de Jesus é para que a gente possa ver a verdade. E eu vou repetir: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que Jesus está dizendo? Que tudo que ele fala, tudo que ele diz, o seu comentário, os seus ensinamentos, nos levam ao Pai. E a gente viu isso aqui textualmente. Hoje, meus amigos. Então, Jesus realmente é o nosso grande mestre, que a gente tem que tê-lo como nosso guia e modelo, porque é o mais perfeito ser que já passou pelo nosso planeta Terra e continua nos ensinando e nos ajudando
a nos redimirmos de todos os nossos problemas, tanto do corpo quanto do espírito. Muito bem. Alguém para fazer a prece de encerramento? Posso fazer? Pode. Já estou de olhos fechados. Pai amigo, amigo de todos, todos somos filhos dele, todos agradecemos a ele, todos temos muita gratidão por tudo. Agradecendo esse estudo de hoje, que é um ensinamento muito importante ao ser humano, não só para o rico, mas para o pobre também, que é a caridade, qualquer um pode fazer. Então, vamos agradecer esse estudo muito importante, pedir paz, luz, saúde a todos, pedir que traga ao nosso conteúdo do dia a dia muita alegria, muita bonança, direção e orientação aos grandes homens que comandam o nosso Brasil, nosso Estado, para que o pobre possa ser usufruído das suas necessidades. Agradecemos a Ti, Pai, por este momento. Um bom final de semana para todos e que assim seja. Assim seja. Que Marlene, assim seja. Boa Lucas, noite Igor, a Orlene, boa todos. noite para vocês Boa todos. Fiquem com noite, Boa bom Deus. final de semana semana e até A a todos nós. próxima. Tchau, Eu tchau. Todo também. Tchau, mundo. tchau. Boa noite.